Irmãos, qual foi o versículo primeiro que o presbítero Alessandro leu na abertura desse culto? Não precisa citar o versículo não, pode falar o texto, que é um texto muito conhecido. Sim, cita o versículo primeiro. Cita só o versículo primeiro. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Que mais? E a prova ou a certeza, né? Daquilo que ainda não se viu. Mas por causa da esperança que alimenta, ele assim vai caminhando. Pode ficar sentado mesmo. Eu quero hoje... E assim, acaba que o labor pastoral pressupõe essa responsabilidade. Eu tenho plena consciência da responsabilidade que recai sobre aqueles que estão aqui à frente para pregar a palavra. Estou diante de pessoas que trabalham, que estudam, diante de gente que cuida de família, que dirige, que pega ônibus, que cansa. E de repente você saiu de casa hoje, podendo lá ter ficado no sofá, podendo ter, quem sabe, estar assistindo um futebol, ou quem sabe tirando um cochilo. Então a minha responsabilidade por você ter se disposto a vir aqui, e creia, você está aqui porque Deus te trouxe até aqui, é com muita responsabilidade e com muito temor que eu quero compartilhar essa palavra com vocês. No livro de Hebreus, um capítulo antes do que o presbítero Alessandro leu, capítulo 10, do versículo 32 ao 39, diz assim: lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições, pois por um lado fostes feitos espetáculo, tanto por insultos, algumas versões diz vitupérios, como por tribulações, e por outro vos tornastes companheiros daqueles que assim iam sendo tratados. Pois não só vos compadecestes dos que estavam nas prisões, mas também com gozo aceitastes a expoliação de vossos bens, sabendo que vós tendes uma possessão melhor e permanente. Não lanceis fora, pois, a vossa confiança, que tem uma grande recompensa, porque necessitais de perseverança, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a bendita promessa. Pois ainda em bem pouco tempo aquele que há de vir virá, e não tardará. Mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Diga assim, ó, aquele que há de vir virá e não tardará. Pode ser melhor, aquele... Será que a gente, no nível de um termômetro de 1 a 10, como que essa esperança está na vida da gente, né? Mas antes de ler, antes de iniciar o sermão em si, eu quero aproveitar, já foi dito aqui no início pelo Alessandro, mas eu quero também agradecer a Deus o trabalho ontem do Ministério de Casais, agradecer a alguns irmãos
que, embora não sejam da equipe do Ministério de Casais, alguns também que sequer participaram, mas trabalharam muito, muito. Ontem, ainda era meia-noite, lá em casa estava sendo guardadas as coisas que foram usadas. Mas é o tipo da coisa que vale a pena. Afinal de contas, tudo aquilo que a gente faz porque acredita na edificação da igreja, né? Queridos, a vida de todo cristão, em certos aspectos, ela é muito parecida. A partir do momento que a gente ouve a palavra, se rende à pregação e Cristo nos recebe por misericórdia, a nossa vontade vai encontrar embates terríveis com a vontade dEle. E a gente passa momentos que só Deus sabe como que a gente se mantém em pé. Eu acredito que todos nós já tivemos vontade de desistir, já tivemos vontade de chutar o balde. Há aqueles que tiveram a experiência de sair e depois retornar ao caminho. E a vida de todos nós, em termos de vida cristã, se dá assim. Olha só o que o autor dessa epístola está advertindo. Esse pregador ou escritor aos Hebreus, ele passa de uma advertência que ele vinha fazendo para uma tentativa de encorajar a igreja daquela época. Provavelmente, quando a Epístola aos Hebreus foi escrita, um pouquinho antes do ano 70. O ano 70 foi o ano em que Nero derrubou Jerusalém. Como o livro cita sacrifícios, implica que o templo ainda estava em pé. Mas a perseguição já estava fazendo geração de aniversário, em que a igreja estava sendo perseguida. Então ele vai escrever de maneira especial para cristãos, judeus que se converteram ao cristianismo e que estavam então nesse momento de conflito, de embate, de guerras, estavam sendo por causa disso tentados a retornar para o judaísmo ou mesmo judaizar o evangelho. Você vai ver, por exemplo, nas epístolas de Paulo, ele gasta muita inteligência e muita autoridade debatendo com essas questões de querer trazer o judaísmo para dentro do cristianismo. Tinha gente querendo que os cristãos continuassem circuncidando, tinha gente querendo que os cristãos continuassem guardando o sábado, e enfim, e a igreja estava se formando. E além desses problemas, ainda tinha a perseguição, de maneira que a intenção, o objetivo, era enfrentar dois tipos de problemas que incomodam e, de certa maneira, assolam a igreja. São problemas externos e problemas internos. Externamente, a igreja estava passando por uma provação terrível, de perseguição, de prisão, de morte, de crueldade. E internamente era essa questão dos judeus não aceitarem o fenômeno que estava sendo o cristianismo. E quando mais se matava crente, mais pessoas se convertiam, e ambos os problemas são ameaças para a igreja, e isso até hoje. Após os primeiros tempos de fé, a igreja, para quem é escrito a epístola aos Hebreus, portanto, ela está na segunda geração, próximo de 60, 70 anos de cristianismo. E eles estavam perseverando em um contexto muito perigoso para o cristianismo, para
o cristão e muito cruel. Só que agora tinha um problema maior. Jesus foi levado assunto aos céus e a voz de Deus disse: por que vocês estão olhando para cima, varões? Do jeito que vocês viram ele subir, ele vai voltar e vai buscar. Ok, mas já se iam 70 anos que ele disse que ia voltar e não voltou, e o pau estava quebrando. Crente sendo morto, crente sendo preso, terrível. Então, agora, o problema principal é esse: a demora da vinda do Senhor. E aí se instala essa questão, uma certa tendência de abandonar a fé, já que ele não veio, já que ele prometeu, já que a gente está passando essa dificuldade toda, já que o crente está sendo hostilizado. Muita gente estava também abandonando a fé, abandonando a esperança, abandonando a igreja. Fato é, irmãos, que, por exemplo, as igrejas para quem Deus ordena João escrever, aquelas igrejas do Apocalipse, Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, nenhuma existe mais, nenhuma está de pé. A igreja de Corinto também não existe mais, de maneira que a coisa estava tendenciosa a pensar que a melhor decisão é abandonar a fé. E o autor vai lembrá-los, por causa disso, o valor que eles tinham demonstrado naqueles dias posteriores à conversão. Ele faz um apelo a que eles lembrassem do passado. A recompensa não tarda, como acabamos de ler. Ele vai dizer: pois conhecemos aquele que disse. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, um pouco mais adiante. Ele vai dizer assim: lembrai-vos, portanto, daqueles dias passados, em que, depois que vocês foram iluminados, depois que o Evangelho alcançou, vocês suportaram um combate e aflição. Lembre disso, pois, por um lado, vocês foram feitos espetáculos, tanto de insultos como de tribulações. Por outro lado, vocês se tornaram companheiros daqueles que assim iam sendo tratados. Eles sabiam naquela época, igreja, que se renunciassem a Cristo, acabaria o problema, acabaria a responsabilidade, acabaria o compromisso com o cristianismo, com Cristo. Renunciar a Cristo se tornou uma tentação, mas ele vai dizer: só que vocês foram lutadores, vocês suportaram uma perseguição tão grande, vocês se exultavam de serem vituperados. Ou seja, lembrem daquilo que vocês já suportaram até aqui, não esqueçam de tudo que vocês tiveram que passar para chegar até aqui. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, dias anteriores, dos primeiros dias lá na fé. Lembrai-vos o tempo quando vocês deram aquela resposta de fé e o Evangelho bombou. E mataram Tiago, mataram João, mataram Pedro, e o Evangelho. Lembrem disso, lembrem daquele fervor, lembrem daquele amor, lembrem daquela coragem, lembrança de dias passados. De vez em quando a gente junta com aqueles irmãos, principalmente quem já tem uns quilômetros mais rodados, como é meu caso e o caso de alguns irmãos, a gente senta e recorda daquilo que a gente já suportou. Eu não sei se a igreja lembra, mas uma das primeiras grandes dificuldades que eu enfrentei, ainda novo convertido, além da minha mãe ter feito uma oposição muito grande a mim por ter aceitado Jesus, mas logo meu pai faleceu,
Eu nunca tinha pregado para ninguém. No dia do sepultamento do meu pai, o padre que a família contratou para fazer a missa não foi. E eu estava ali presente, aguardando com a família toda naquela situação, de maneira que o padre não compareceu. E acreditem, a minha primeira pregação foi em cima do caixão do meu pai. Eu cheio de guerras dentro de mim. Por que que Deus deixou meu pai falecer daquela forma? Meu pai morreu novo, tinha ainda muita vida pela frente. Mas quando a gente vai lembrar daquela igreja que visitou, que orou, que me deu o braço, e é assim mesmo a vida, e você vai continuar, e a gente vai lembrando de lutas passadas, a gente vai lembrando daquele fervor, daquelas orações, daquelas vigílias, a gente vai lembrando do desemprego, da necessidade de trabalhar, de ganhar, a gente vai lembrando da luta que foi lá em casa, quando veio logo com 6 meses de casada a primeira gravidez, pagando aluguel, ganhando pouco demais. Aí, para dificultar mais ainda, 2 anos depois vem a gravidez do Lucas. Quando a gente chegava e comunicava a gravidez do Lucas, a gente não ouvia o parabéns de ninguém, só ouvia: vocês são doidos, e agora? O que você vai fazer? Mauro do céu, agora são 4 bocas na tua casa e tal. E a gente vai lembrando de tudo que passou, de tudo que superou, de tudo que a gente enfrentou até chegar aqui. E agora, para aqueles leitores, o exercício então era lembrança. Vocês foram iluminados, vocês suportaram aflições, a perseguição já começa lá em Jerusalém, né? Aí em Atos já vai mostrar a morte de Estevão, depois vai dizer que o rei Herodes encheu o coração para perseguir, mas o escritor vai dizer: e vocês suportaram, foram exibidos em espetáculos. Queridos, pensa num exercício para encorajar a nossa fé, se você ler sobre os mártires do cristianismo. Eu vendo essas crianças aqui, eu ia até falar, mas fiquei na minha cabeça, falei: será que seria o momento? Mas a gente não sabe o que é ver um pai e uma mãe, filhos e filhas, serem levados para uma arena, cheio de judeus batendo palmas, e aquelas feras matando os filhos na frente dos pais, matando os pais na frente dos filhos, e aquilo não desencorajava, pelo contrário. E aí o autor vai dizer: vocês lembram quando vocês eram espetáculos nas arenas, quando vocês enfrentavam a morte sem titubear, foram exibidos para todos aplaudirem, tornaram-se participantes do sofrimento dos outros, era sofrendo e tentando acudir o outro que estava sofrendo, era passando fome, tentando ajudar dinheiro para socorrer a igreja que estava sendo perseguida, e a coisa acontecia. Compadeceram de Paulo e de outros presos, com alegria, eles permitiam, não tinha outra coisa a fazer, Roma mandava. E aí aqueles que se tornavam cristãos, a sua casa, seus bens, seus animais eram confiscados, eram tomados pelo governo, e eles ainda assim não negavam, e o evangelho ia sendo encorajado. Conheciam, ele diz assim: vocês conheciam a recompensa, vocês não faziam aquilo em vão, aquela turma sabia o que estava acontecendo. Aí a partir do verso 35 ele vai dizer, depois de 70 anos, ele agora vai dizer: não lanceis fora então a vossa confiança, porque ela tem uma recompensa, porque necessitais de perseverança, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis o que havia sido prometido.
Não lanceis fora, não abram mão. A gente, quando está na igreja e vai convivendo uns com os outros, tem hora que a gente fica preocupado de ver assim o desalento. Já foi ministrado aqui tanto pelo Alessandro quanto pelo Diógenes, quando a gente vê, meu Deus, qual é a razão da apatia, da letargia, com que motivos a gente abre mão tão fácil dessa graça que é poder servir ao Senhor? Aí ele vai dizer, não lanceis fora, porque a vossa confiança vai ter uma grande recompensa. Implica que a ação ainda estava acontecendo, implica que a coisa ainda estava fervendo, eles ainda estavam firmes, mas só que não tinha trégua. Parece que o problema não passa, parece que a provação só aumenta, parece que a tristeza não vai embora, parece que a solução não vem, parece que a porta não abre, parece que a perseguição não cessa, parece que a coisa vai de mal a pior, mas eles ainda estavam firmes, não tinha trégua, mas estavam firmes. O escritor está dizendo para aqueles irmãos, aguentem, sejam ousados, confiem. Era a voz de comando que aquele pastor estava dando para a igreja. A fé, irmãos, ela jamais é mantida sem luta. Não existe manter fé sem barreiras. Este escritor então vai lembrar aos seus ouvintes que caráter é edificado no conflito, não é na luta. Você quer ver o crente se dobrar, se curvar, clamar e gritar por Deus, é na hora que a prova bate a porta. É no deserto que o povo grita. É na hora que o mar está na frente e o Satanás está vindo atrás com o exército. E não tem muito o que fazer. Nessa hora que a gente não tem alternativa. E a gente olha e fala, Senhor, Senhor, olhe para mim. É o que o autor está dizendo aqui. Devemos nos firmar em nossa fé, nesses tempos complicados, depois de haver desfeito a vontade de Deus, para que alcance a promessa. Aí no 38 ele diz, mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Ou seja, é uma advertência à perseverança. Cá entre nós, dói na alma a gente lembrar de tanta gente que tem recuado. Dói na alma. Eu aproveito para fazer não desabafo, uma confissão. Vocês não têm noção da dor da minha alma e da alma dos pastores. Vocês não têm noção. Quando a gente começa a lembrar, se você hoje for fazer um exercício, quantos nomes de irmãos que recuaram você seria capaz de lembrar? Um monte, um monte, um monte. Então, ele está dizendo da necessidade de perseverança. E interessante que a vida da igreja começa com esse testemunho lá em Atos, capítulo 2, verso 42. E perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos, na oração, na comunhão e no partir do pão. E havia prodígios que o Senhor fazia, e a igreja ia sendo aumentada a cada dia. Por causa de quê? Da oração, da ação? Não, por causa da perseverança. Perseverança é um requisito necessário para a salvação. Aquele que perseverar até o fim, diz o Senhor em Mateus capítulo 10, 22. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. O encorajamento dos ouvintes, irmãos, portanto, vem de recordar o que aconteceu
quanto não abrir mão da esperança daquilo que ainda vai acontecer, conforme já ouvimos aqui. A gente crê na vida eterna, a gente crê sim pela fé, que o Senhor vem. Se o Senhor não vier, em termos de arrebatar a igreja como um todo, nem que seja um a um, Ele vai levando os seus, mas aconteça o que acontecer, a nossa fé tem que estar firme, de pé. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Esse é o encorajamento. Recordar do que já passou. Não pense que foi em vão tudo que já passou, mas não abra mão daquilo que ainda há de vir, é a esperança. A demora da vinda de Cristo, já naquela época, era a causa da perda de fé de muita gente, de uma apatia que foi tomando conta do povo, tendo perseverado debaixo de tanta perseguição. Eles não podem se deixar abater agora, depois de 70 anos da promessa. Agora se abatem por uma monotonia, por uma apatia, por uma falta de rotina da fé. Parece que as coisas não estavam mais acontecendo como eles gostariam que fosse. Parece que aquelas ideias de Pedro e João de andar e mandar um coxo levantar, e aquilo tudo foi ficando meio que para trás. A rotina normal da vida, irmãos, não interrompida pela perseguição com frequência, é o teste que a gente tem. O teste que a gente tem da fé hoje não é a perseguição, é a nossa rotina, é o nosso dia a dia. É esse o nosso teste de fé. E se 70 anos depois de Cristo morrer, já estava assim, nós estamos há 2020 anos que o Senhor foi dizendo que vai buscar a sua igreja. Agora acreditem, muitos na verdade abriram mão da fé, muitos na verdade desertaram desse pelotão, mas é bem verdade também que muitos já foram recolhidos e a igreja está de pé até hoje, até hoje. Até hoje, no mundo inteiro, há crentes, há sal nessa terra, há salvos, há mãe orando por filhos, há filhos orando por pais. Até hoje nessa terra, há uma igreja que reúne e celebra. Até hoje nessa terra, a gente encontra uma menina jovem como a Thalita, que poderia estar curtindo a sua juventude e a sua beleza. Não é porque é minha sobrinha não, é jovem e é linda a Thalita. Você sabe onde a Thalita está? Entre no Instagram da Thalita. A Thalita está na lama, lavando casa lá no Rio Grande do Sul. Thalita mandou uma mensagem para mim dizendo: tio, a cidade toda, o estado todo fede, é animal morto, é notícia de encontrar gente morta. Elas entram, a equipe, mais uma equipe de 8, só daqui da base de Pirinópolis foram 8, e lá estão eles entrando na casa e ajudando as pessoas a lavarem, tirarem lama, tirarem tudo, porque perderam tudo, e lá vão eles, lavar, limpar, e trazer a família de volta, e cada casa que é limpa, recebem colchão, recebem comida. É bem verdade que o Estado tem feito uma coisa ou outra, mas acreditem, desde o início, a igreja do Senhor se levantou, e isso é lindo de se ouvir. É verdade que tem gente que pula fora, mas é verdade que a igreja do Senhor está de pé, a igreja do Senhor está caminhando. A igreja do Senhor tem um destino, e disso ela não pode abrir mão. Aleluia, aleluia. Portanto, a rotina é o nosso teste, pois é exatamente a ausência de tribulações que traz dificuldade, que pode causar desvio espiritual. Como diz o texto 2:1, por isso convém atentarmos mais diligentemente para as coisas que ouvimos,
para que em tempo algum não nos desviemos dela. Também pode causar preguiça, letargia moral, ético. Quando dizem 5:11, sobre isto temos muito que dizer, mas de difícil interpretação, porquanto vos tornastes tardios em ouvir. Ouvem, a gente às vezes fica pensando, meu Deus, quando que vão reagir? Quando que vão tomar uma postura diferente? Então vai sendo envolvido, engolido por uma preguiça, por uma letargia moral, ética, espiritual. Também essa rotina, falta dessa rotina, pode causar o endurecimento lento e quase imperceptível da atitude, como diz no capítulo 3, verso 13, antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Nós estamos vivendo dias que há cristãos justificando o pecado com a própria Bíblia. Eu não vou entrar no mérito das discussões éticas e morais que o Brasil vive hoje, mas o que tem de cristãos defendendo aquilo que não deveria defender e não defendendo aquilo que deveria defender, não é brincadeira. Aí o autor vai dizer, exortai-vos uns aos outros todo dia, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Não deixe o pecado te enganar. Lembrem, por exemplo, do tanto que a gente fala aqui. Você sabe onde é que os hebreus perderam Deus? Não foi no deserto, foi em Canaã. No deserto eles precisavam de água, no deserto eles precisavam de alguém para abrir o mar, no deserto eles precisaram de alguém para derrubar Jericó, no deserto eles precisavam de água potável, precisavam de sombra para não morrer assado por aquele sol, precisavam de calor para não morrer congelado na madrugada. No deserto, Deus era presente toda hora na vida deles, mas em Canaã eles esqueceram Deus. Canaã tinha cama, tinha casa, tinha comida. Há quantos que hoje estão sendo enganados pela comodidade do pecado e justificam achando que é normal. É normal não congregar. É normal ter um louvor como esse. O próprio pastor Caleb deu testemunho aqui dizendo que foi numa igreja em Portugal onde tinha uma multidão de gente que dava dor no ouvido, no sentido de não terem a qualidade que a gente tem, e essa alegria e esse gozo, e tem hora que a gente fica, meu Deus do céu, a gente não precisa de um pastor e nem de um ministro que seja animador de auditório, a gente não precisa de Faustão e de Silvio Santos. A gente precisa de voltar à nossa rotina e quando chegar aqui falar assim, a toda a glória eu vou dar a meu Deus, eu vou dar a Ele o que eu tenho de melhor na minha vida, em canção, em louvor. Haverá um dia, irmãos, que um de nós não vai voltar para o próximo culto. Houve um dia que a gente ouviu o Lindomar ministrando, cantando num culto, depois o outro culto que a gente fez com ele foi no sepultamento, e quantos outros forem assim. Não deixem o pecado te enganar. Há um Salvador velando por você, há um Salvador que além de te salvar, Ele quer te manter no caminho, firme e alegre. Então lembre do que você venceu até aqui, e não deixe a esperança do que tem ainda por vir se apagar. Lembrem, afinal, o meu justo viverá da fé, é o que ele vai dizer, e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Essa é uma citação do texto de Abacuque, capítulo 2, versos 3 e 4. Este texto era
uma passagem muito familiar para aqueles cristãos daquela época, esse texto de Abacuque. Para aqueles cristãos, o justo era a pessoa que vivia pela fé em Cristo. Aí ele está dizendo, quem vive uma vida justa é aquele que alimenta a sua fé em Cristo, independente do que acontecer. Portanto, esse é um grito de que ele vai dar para reunir o povo, pois ainda em bem pouco tempo, haviam 70 anos, agora nós estamos 2020 anos, ainda em bem pouco tempo, aquele que há de vir virá, e não tardará. Isso independe de quem crê ou não crê, isso independe de alguém famosa achar que ela vai macetar o Apocalipse, isso independe do ímpio inteligente achar que pode fazer ou falar, isso depende daquele que já regou da fé ou daquele que mantém na fé. Aquele que há de vir virá, porque ele prometeu isso, ele prometeu e virá. A verdade é que a verdadeira fé, ela não toma providência para relaxar, mas para se manter firme. Então ele vai concluir a sua pregação. Ele está se incluindo. Nós, porém, não somos dos que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Ele está dizendo que recuar é imperdoável. Imperdoável porque Deus é cruel? Não. Imperdoável porque a gente é incapaz de mensurar tudo que Deus já fez por nós. A gente não tem como apontar. Logo, é melhor que a fé seja acesa. A perseverança é fundamental para que o cristão caminhe. Amanhã é segunda, depois vem terça, quarta. Lá vem a gente para a escola, para o estudo, para fazer comida, para lavar vasilha, para limpar a casa, para levar menino, para buscar menino, para pagar a conta. E a canseira vem de novo e chega à noite a gente está moído. Mas acreditem, é a fé que nos faz chegar até aqui, para declarar a cada reunião dessa, quão grandes coisas tem feito pelo Senhor. Como o Senhor é bom, como o Senhor é bom, e como cantamos lindo hoje a Ele. Portanto, devemos ser perseverantes, porque a confiança vai ser recompensada, porque a obediência vai ser reconhecida, e porque recuar seria lamentável. E certamente a voz de Cristo, a volta de Cristo será celebrada. Por fim, a vida cristã, ela não pode ser levada como aquele corredor de, como é que chama aquela corrida de 100 metros rasos, né? Em que o que vale é a velocidade. O cara treina para correr 100 metros na maior velocidade, dando tudo que tem, mas acabou os 100 metros e terminou. A vida cristã não é assim. A vida cristã é uma maratona e cheia de barreiras. Vem uma barreira, tem hora que até a gente acha que não vai aguentar mais, e a gente fala, vamos mais 100. Depois vem outra barreira, a gente acha que não suporta, vem mais 100. Depois vem outra barreira, daqui a pouco você acostuma, e a luta, a provação, a tentação, a dor, o cansaço vai fazendo parte da nossa rotina. Mas chega da hora da nossa responsabilidade, na hora da oração, na hora da célula, chega na hora do culto, a gente pega a nossa roupinha, calça e vem para declarar a mesma coisa. O Senhor é digno de honra, de glória e de louvor. Vamos ficar em pé, ministério de louvor. Vamos cadenciar a nossa corrida, a nossa maratona. Vamos a cada dia entender
que a luta, que a dificuldade, que a tentação faz parte da nossa jornada, faz parte da nossa caminhada, mas também jamais esqueçamos que o Senhor não perde essa guerra. Há batalhas que a gente acha que não vai dar conta de vir para a próxima batalha, mas a vida é assim, e acredite, o Senhor está conosco em cada batalha, o Senhor está conosco em cada dor, o Senhor está conosco em cada provação, o Senhor está conosco até quando a gente acha que não está dando mais conta. A gente ajoelha e não aguenta nem orar, às vezes só geme, e Ele interpreta o nosso gemido. E hoje nós estamos aqui de novo para falar a mesma coisa. Meu Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos trouxe até aqui. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Creia, igreja, aquele que há de vir, virá, e não tardará. Fique firme, caminhe,